Será que é possível realmente ler cada vez mais rápido, 5 vezes mais rápido do que um leitor comum, avançar muito nos estudos, aumentar o seu índice de acerto em questão e a compreensão de um texto com a leitura dinâmica? A gente vai falar tudo sobre isso no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, sejam bem-vindos a este canal, o maior canal de concurseiro para concurseiro do YouTube. Se você não me conhece, meu nome é Hugo, eu sou servidor público no Tribunal de Justiça de São Paulo e esse canal aqui é pra gente falar de técnicas de estudo, motivação, rotina de um estudante, tudo envolvendo concurso público, provas e vestibulares, o que você for fazer. Então já se liga, se inscreve nesse canal se não for inscrito e vamos falar hoje sobre leitura dinâmica. Você já ouviu falar em leitura dinâmica? Tenho certeza que já cruzou por esse termo aí alguma vez na sua vida e que promete que você vai conseguir ler cada vez mais rápido. Para vocês terem uma ideia, um leitor médio, uma pessoa comum, lendo um texto, lê por volta aí de 200 a 400 palavras por minuto. Essa é uma média aí de um brasileiro comum, de um ser humano comum, lendo palavras em um texto. Já um leitor rápido, e eu me considero que eu tô nessa categoria de leitor rápido, eu não faço uso da leitura dinâmica, a gente vai falar sobre isso. Um leitor rápido, ele lê por volta aí de 500 a 700 palavras por minuto. E você pode, obviamente, fazer esse teste. Liga o cronômetro, pega um texto, vai lendo ele, na hora que der um minuto você pausa e depois conta ali quantas palavras você conseguiu ler. Já com a leitura dinâmica, você poderia chegar à marca de 1.000 a 1.700 palavras por minuto. Então você percebe que você consegue ter um avanço aí de 4, 5 vezes mais do que uma pessoa comum. E como que funciona então a leitura dinâmica? Existem várias técnicas aqui, eu quero separar algumas para a gente comentar antes de dar minha opinião se vale a pena ou não utilizá-la no concurso público ou até em outras áreas da sua vida. O princípio da leitura dinâmica é que você vai parar de ler palavra por palavra. Esse é o modo que a gente acostuma ler, aprende a ler. Então tem uma frase, você vai ler palavra por palavra e seu olho vai pulando de palavra por palavra. Quando você começa a aplicar a leitura dinâmica, você não enxerga o texto mais composto apenas por palavras. Você encontra o texto geralmente por blocos. Então o seu olho ele vai pulando de bloco em bloco. Em cada bloco você tenta identificar rapidamente, em poucos segundos, o que é a ideia principal, as palavras-chave, a gente vai falar disso aqui. Mas, de forma geral, é isso. A leitura dinâmica, ela não tem a premissa de que você vai compreender 100% do texto. Esse é um ponto. Eles reconhecem, né, que você não vai conseguir entender 100% do texto. Você vai ficar entre uma média de 80%, 85% de compreensão, mas que a ideia principal, o que mais importa no texto, você vai conseguir entender. E para isso acontecer, você não pode mais ficar lendo palavra por palavra. Você vai pulando bloco em bloco. E essa técnica se chama scanning, que vem do inglês de escanear. Então, basicamente, o que você vai fazer? Vai olhar um bloco de texto e você vai procurar palavras-chave. Então, você sempre vai atrás de palavras-chave e vai pulando de palavra-chave por palavra-chave. Dessa maneira, você não precisa mais ler todas as palavras do texto. Isso, óbvio, aumenta a sua velocidade de leitura. Existe uma outra técnica também chamada de skimming, que é basicamente você estruturar o texto, procurar quem que é o sujeito, o título, qual que é o assunto principal, lendo desse jeito também com a leitura dinâmica. Enfim, existem várias técnicas. A principal e a que eu achei mais interessante é realmente o scanning, que é você procurar as palavras-chave. E como que você vai saber o que é palavra-chave? É óbvio que demanda muito treino, né, galera? É difícil uma pessoa sair do zero, uma pessoa que não tem o hábito de ler e começar a ler muito rápido. Você vai pegando o ritmo, vai testando essas técnicas, leitura por bloco, leitura por palavras-chave, e você vai ver que você vai evoluindo, sempre refletindo. Será que eu estou aprendendo ou não? Será que eu consegui entender a ideia principal desse texto ou não? Então, de forma geral, a leitura dinâmica funciona? Ela funciona. É uma técnica, vamos dizer, aprovada mesmo para que você consiga ler cada vez mais rápido. Mas, afinal, para concurso público, eu devo aplicar, Hugo? Eu devo começar a aprender técnicas de leitura dinâmica? Aqui que está o problema, galera. A própria leitura dinâmica, ela reconhece que você não vai compreender 100% de um texto. E no concurso público não é diferente. Você também não precisa entender 100% do texto. Mas eu quero dar um pequeno exemplo em direito penal, por exemplo. Se você estuda direito penal, a parte de crimes, você vai perceber que, por exemplo, solicitar dinheiro, vantagem de alguém é um crime, que seria corrupção ativa. Agora, se você faz a mesma coisa, só que ao invés de solicitar, você recebe, ou seja, mudou apenas uma palavrinha. Em vez de solicitar, é receber. Você já está praticando corrupção passiva. E se a gente trocar essa palavra e colocar um outro verbo, que é exigir vantagem, a gente está falando de um outro crime, que seria concussão. Então perceba que uma simples palavra mudou toda a tipificação de um crime. Por isso que em concurso público eu não recomendo que você utilize a leitura dinâmica.
É muito diferente de acelerar uma videoaula. Eu sei que muitos de vocês talvez estejam até assistindo esse vídeo acelerado, é uma coisa que eu inclusive recomendo para todo mundo assistir videoaula acelerada. Só que tem um grande porém aqui, que a videoaula acelerada, você não tá fazendo um vídeo dinâmico, né, que seria leitura dinâmica, vídeo dinâmico, porque você não pula nada. Você não tá pulando nenhuma parte do texto, você simplesmente tá fazendo o professor falar mais rápido. Ou seja, na verdade, o que você tá fazendo é ser um leitor mais rápido, assistindo videoaula acelerada, ou seja, o professor tá falando mais rápido, você consegue consumir isso de forma mais rápida e efetiva. Então, para concurso, eu realmente acho que não é vantagem você querer consumir muito conteúdo muito rápido, porque o que a gente vê em concurso público é que mais vale, às vezes, você saber muito bem alguns temas do que tentar saber superficialmente de tudo. Então, vou fechar o edital inteiro, vou ler isso muito rápido, não vou anotar nada. Não vai adiantar. Às vezes é melhor seu edital, sei lá, tem 20 tópicos, você aprender só 10 e ir com esses 10 para a prova, mas de forma consistente e revisada, do que tentar aprender os 20 de forma superficial, você não revisou nada, e chega na questão de prova, uma coisa mais complexa, você não lembra, não conseguiu fixar adequadamente. E para outras áreas da vida, será que compensa a leitura dinâmica? Eu que falo muito de livro aqui no canal, sempre compartilho leitura, sou um leitor acima da média, né, porque o Brasil lê por volta aí, o brasileiro 4 a 5 livros por ano, eu já tenho uma média aí de 30 livros por ano, então eu me considero um pouco acima da média. Será que vale a pena, então, para os meus livros, leitura de outras coisas, utilizar a leitura dinâmica? Eu também sou contra, pessoal, porque eu acho que a leitura, ela não é um mero ato de consumir conteúdo, né? Eu não leio um livro para terminar o livro, eu leio o livro para me divertir, distrair, aprender um vocabulário novo, viajar ali nas ideias, aprofundar em alguns tópicos. Então, se a gente pega a leitura simplesmente consumir, eu quero ler o mais rápido possível, não tem prazer, eu não tô numa corrida, eu não tô numa disputa ali. Então, eu acho que até para outras áreas da vida, a leitura dinâmica não me acrescenta muita coisa. Eu reconheço que ela tem sua importância, mas, de forma geral, eu prefiro sentar, apreciar, e óbvio que lendo cada vez mais, você vai se tornar um leitor que vai fazer 500 a 700 palavras por minuto, que é uma média super legal, mas chegar num nível de 1.000, 1.700 palavras por minuto, que é uma pessoa que faz a leitura dinâmica, você pode perder muito a compreensão do seu estudo e aproveitar até leituras de ficção, de romance, de outras coisas na sua vida. Mas eu quero simplesmente falar um tópico da leitura dinâmica que eu acho que é muito importante e que a gente pode trazer para nossa realidade de concurso público, que é a subvocalização. A subvocalização, provavelmente você faz isso, eu fazia muito isso, que é você tá lendo, mas você tá falando na sua mente. Então você tá lendo um texto aqui, afinal, podemos aplicar ou não para concurso, né? Tô lendo o roteiro aqui. Você tá lendo, mas na verdade você tá repetindo isso, ou em voz alta, que é pior ainda, ou em pensamento. Isso é terrível, galera. Então a leitura dinâmica, nesse ponto, ela elimina isso que é chamado de subvocalização. Você tá no seu subconsciente aqui, internamente falando palavra por... e você perde muito tempo com isso. Então isso é uma coisa que a gente pode adotar para nossa vida, que é pare de falar. Você tá lendo um texto, uma videoaula, para de ficar falando. Para de ficar falando mentalmente. Eliminar essa barreira de você ficar falando mentalmente, você vai ganhar muita velocidade de leitura. Isso sim vai fazer a diferença na sua vida. Eu acho que isso a gente pode adaptar para nossa rotina. Bem, galera, mais ou menos isso que eu queria falar sobre leitura dinâmica. É uma técnica interessante. Realmente, se você aplicar, você vai conseguir ler muito mais rápido. Só que eu fico um pouco preocupado com a qualidade da leitura, principalmente para concurso público. Você pode pular um prazo, pular uma informação chave para acertar uma questão de prova, e tudo em prol de consumir cada vez mais rápido. Eu acho que concurso não é a velocidade, e sim a qualidade da sua sessão de estudo. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Já testou a leitura dinâmica? Já ouviu falar disso? Se interessou? Qual foi a sua experiência, a sua relação? Deixa aqui nos comentários. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca tempo, assina o canal aqui, ativa o sininho das notificações, assim o YouTube vai te notificar sempre que tiver um conteúdo novo aqui. E a gente se vê até o próximo vídeo. Grande abraço pra todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.